O anime começa com o protagonista recuperando sua consciência em um local desconhecido, sem saber onde está. O protagonista não consegue enxergar nada no primeiro momento, apenas a escuridão. Então um brilho começa a surgir à sua frente, e a luz vai aumentando aos poucos, até que o protagonista consegue enxergar que está em uma casca de ovo, algo que ele não entende. Mas na casca do ovo há uma pequena rachadura, por onde ele consegue enxergar para fora. Através dela, consegue ver que está em uma floresta desconhecida, o que o deixa sem entender onde foi parar. Além disso, ele também não consegue se mexer dentro da casca de ovo. Nesse momento, surge uma janela de estatísticas, e nela ele descobre que é um ovo de dragão. Logo em seguida, uma voz divina aparece falando, explicando ao protagonista que a janela apresenta todas as suas habilidades atuais, com valores numéricos para facilitar a compreensão. Conforme ele for evoluindo, as habilidades vão aumentando. A voz divina informa que ele está no nível 1, e que conforme as habilidades forem aumentando, ela irá avisá-lo. O protagonista questiona se isso é um jogo, mas a voz divina responde que ainda não pode falar sobre a sua verdadeira natureza. Se quiser respostas, precisará subir de nível. Enquanto está procurando resposta, o prota acaba se descuidando e caindo com a casca de ovo. Ao cair, a voz divina o alerta de que sua resistência a quedas aumentou do nível 1 para o nível 2, e que seu HP também subiu. De repente, a casca de ovo começa a rolar rapidamente. Finalmente, ela para perto do rio, e o protagonista percebe que quase caiu dentro dele, o que poderia ter sido seu fim. Porém, ao olhar para o rio, ele consegue ver pelo reflexo da água que está em uma casca de ovo, o que o deixa sem entender como foi parar em uma casca de ovo. Em seguida, a voz divina começa a explicar que o ovo de dragão onde o protagonista está é um monstro raro, a prole de um dragão. Se sua casca for quebrada, ele morrerá. Atualmente, o protagonista é importante, porém, possui baixa inteligência devido a seu cérebro ainda estar em desenvolvimento. Por isso, rolar é praticamente tudo que ele pode fazer. E embora possa parecer que um dragão é assustador com o passar do tempo, o ovo de dragão é considerado uma iguaria gourmet, e é uma prática comum entre os aventureiros destruir qualquer ovo de dragão que encontrem no caminho. Mas isso é considerado perigoso para os aventureiros, porque se a mãe do dragão estiver muito perto do ovo, isso a deixa extremamente irritada. Ele acaba descobrindo uma realidade totalmente diferente, quando de novo o ovo começa a rolar montanha abaixo rapidamente, rolando sem parar. A voz divina diz novamente que sua habilidade de rolar aumenta para o nível 2. O protagonista questiona o que acontece ao mudar de nível, quando de repente percebe que agora pode controlar a casca do ovo. Então ele começa a controlar a casca enquanto vai rolando pela floresta, quando finalmente cai da montanha e para de rolar. A voz divina explica que sua resistência aumentou novamente. O protagonista percebe que seu HP diminuiu bastante, agora ele está com apenas 3 de HP de 5. O prota decide que precisa fazer algo em relação a isso. Quando fica de noite e após descansar, ele consegue recuperar todo o seu HP e decide mexer novamente com a casca. Ele começa a andar para frente e passa a questionar o fato atual de que é um ovo, mas que um dia precisará sair da casca e se tornar um dragão gigante, já que dragões são criaturas aterrorizantes. No entanto, ele não sabe como sair da casca do ovo. O prota acha que isso pode ser como um RPG, em que é preciso subir de nível para depois evoluir, e que talvez tenha que lutar contra inimigos. Mas no momento ele é apenas uma casca de ovo. De longe ele vê algo estranho em sua frente e se questiona que tipo de inseto aquilo poderia ser. Quando olha sua janela de estatísticas, descobre que aquela criatura é um verme negro. Quando o inseto o vê de longe, ele avança para atacá-lo e tenta devorá-lo. O protagonista fica assustado e sai rolando pela floresta, fugindo do inseto, enquanto pensa em alguma forma de derrotá-lo. Enquanto rola, ele observa as estatísticas do inseto e percebe que a criatura tem mais HP do que ele. Assim entende que precisa encontrar uma maneira de obter vantagem para vencer. Quando está rolando pela floresta, ele cai de uma montanha e continua rolando até parar, esperando o inseto atacá-lo. No momento certo, ele desvia e consegue contra-atacar acertando a criatura. A criatura ainda se levanta sem desistir, mas novamente o inseto cai no chão e finalmente morre. O protagonista fica olhando para o corpo do inseto quando a voz divina anuncia que ele ganhou 12 pontos de experiência após a vitória. Ele percebe que é possível ganhar XP ao vencer inimigos. Então a voz divina explica que agora ele é um dragão de nível 5, que alcançou o nível máximo atual e que todos os seus requisitos de evolução foram cumpridos. Finalmente, a árvore de evolução aparece diante do protagonista. A voz divina lhe mostrou 2 opções para escolher. Uma delas era o bebê dragão e a segunda opção de dragão era o pequeno dragão. Ele podia escolher entre uma dessas 2 opções, mas isso não faz muito sentido para o prota no início. Então a voz divina explicou que o pequeno dragão é uma raça anã de dragão, que embora seja pequena quando comparada a outros dragões, ainda possui um tamanho total maior que o de um urso.
Além disso, o pequeno dragão é temido pelos aventureiros devido a seus poderosos ataques de fogo. O Prota ficou feliz ao perceber que a voz divina estava explicando os dragões para ele, e pediu que falasse sobre a segunda opção. Daí a voz divina começou explicando sobre o bebê dragão, dizendo que ele possui uma carne muito macia e é considerado uma iguaria requintada entre os aventureiros, especialmente quando acompanhada de um bom molho. No entanto, ele não é adequado para batalhas, pois suas garras são bem curtas. Apesar disso, o bebê dragão possui um diferencial. Ele tem um grande potencial de evolução e pode evoluir para muitos tipos especiais de dragão. Porém, de modo geral, acaba sendo caçado por monstros e também por aventureiros devido à sua carne deliciosa. Essa explicação final deixou o Prota triste, a perceber que ele poderia acabar sendo apenas uma refeição muito saborosa, e que essa descrição parecia mais uma crítica culinária do que uma bênção divina. Então ele percebe que a segunda opção é a mais segura para escolher. No entanto, nesse momento, ele ouve uma forte vibração e uma nova voz surge na casca, dizendo para crescer forte, e que é apenas um objetivo, apontar para o topo. O Prota questiona se aquela era a voz divina que está falando com ele, quando a voz divina explica que sua autoridade aumentou para o nível 2. O protagonista começa a se perguntar se agora está ouvindo a voz divina de nível 2. Ele reflete sobre tudo o que foi dito até então, até que decide que vai escolher o bebê dragão e ir ficando mais forte, sem nenhum arrependimento. Finalmente, sua casca de ovo se quebra, e a voz divina anuncia que ele evoluiu de ovo do dragão para bebê dragão, recebendo também o título de filho do rei dragão. Todas as suas habilidades de nível 5 ou inferior são aprimoradas. Agora, finalmente, o protagonista se tornou um pequeno dragão. Ele percebe que seus atributos aumentaram bastante, mas infelizmente seu HP não voltou ao máximo após a evolução. Ele entende que precisa se recuperar para conseguir retornar ao seu HP normal. Ao olhar para o lado, ele vê o inseto derrotado, e agradece a criatura por ajudá-lo a sair da vida presa numa casca de ovo. Nesse momento, sua barriga começa a roncar de fome, e ao olhar novamente para o inseto, ele sente uma fome avassaladora e percebe que seus instintos de dragão estão despertando. Seu corpo pede que ele se alimente do inseto para poder recuperar seu HP, então o protagonista decide que vai precisar devorar o inseto para ficar mais forte. Ele começa a comer a criatura, mas ao provar a carne, percebe que o sabor é horrível. Na manhã seguinte, o protagonista acordou achando que tudo não passava de um sonho maluco, mas na verdade ele realmente era um dragão. Ao olhar para o espelho formado pela água do mar, ele vê seu rosto de dragão e começa a perceber que reencarnou como um dragão em outro mundo. Agora ele ainda é apenas um filhote de dragão, e esse mundo funciona como um RPG, onde é possível ganhar XP para subir de nível e adquirir novas habilidades melhores. Nesse momento, o prota começa a questionar quem ele era realmente em sua vida passada. Ele sabe que era humano, mas não consegue se lembrar de como era sua vida anterior. De repente, atrás dele aparecem novamente diversos insetos, e o prota decide caçá-los. Ele usa suas garras para derrotar alguns dos insetos, e percebe o quão forte ficou. Seu nível começa a subir rapidamente, chegando ao nível 3, e agora ele adquire a habilidade de sopro de fogo. Logo em seguida, o protagonista usa seu poder de chamas pela boca, e entra em combate contra os insetos. Conforme luta, seu nível continua aumentando sem parar, até que ele desbloqueia a habilidade Soco do Dragão, que permite atacar os inimigos com as mãos envoltas em chamas. Após derrotar as criaturas, o protagonista alcança o nível 15 e começa a perceber o quanto se fortaleceu. Então ele se lembra de que precisa se alimentar novamente e considera comer os insetos, mas se lembra do quão ruim era o gosto, então decide procurar outra coisa para comer. Ele acha que os cogumelos à sua frente podem ser uma boa opção, mas após experimentá-los percebe que o sabor é péssimo. Depois, ele decide apenas beber água para tirar o gosto da boca. Em seguida, ele começa a caminhar pela floresta, procurando outra presa para se alimentar. Ao ouvir barulhos suspeitos, decide investigar. Então ele encontra um lobo cinzento de nível 6 e percebe que suas estatísticas são inferiores às dele. Convencido de que aquela seria sua refeição, ele parte correndo para derrotar o lobo. Usando seu sopro de fogo, ele ataca primeiro, e em seguida utiliza seu soco do dragão, derrotando a criatura e deixando o lobo completamente queimado. Quando o protagonista sente o cheiro do lobo queimado, percebe que lembra muito o churrasco. Daí ele decide usar novamente seu poder para queimar o corpo por completo, preparando a carne como se estivesse fazendo um churrasco. Assim, finalmente, consegue se alimentar de uma carne com um sabor delicioso, que o faz lembrar muito de um verdadeiro churrasco. Mais tarde, a noite começa a se aproximar da floresta, e o protagonista percebe que está quase alcançando o nível 25. Enquanto prepara um novo lobo cinzento queimado para se alimentar, ele começa a achar que finalmente está se adaptando a essa vida de dragão. Mas ainda assim, ter apenas uma voz divina para conversar sozinho é algo muito solitário.
De repente, ele começa a ouvir barulhos estranhos vindo da floresta, sons que não consegue entender. Aos poucos percebe que são vozes humanas. Ele espia de trás das árvores e vê humanos andando pela floresta. O Prota lembra que é um dragão e pensa que talvez os humanos não gostem dele. Mesmo assim, ele acredita que é um dragão fofo e imagina que por isso os humanos possam gostar dele também. Decidido, Prota aparece na frente dos humanos, tentando convencê-los de que é inofensivo. No entanto, os humanos ficam apenas assustados ao vê-lo e decidem atacá-lo. Eles batem no Prota, e ele acaba ficando gravemente ferido, e logo não consegue mais se mover. Antes que os humanos tirem sua vida, uma garota chamada Miriam aparece na frente deles para proteger o dragão indefeso. Ela usa sua magia para curá-lo, e o protagonista percebe seu corpo se regenerando, voltando ao normal. Ele entende que ela salvou sua vida, embora não consiga compreender o que ela fala. De repente, os dois escutam um rugido avassalador vindo da floresta. O Prota fica apavorado, imaginando que aquela criatura deva ser extremamente perigosa. Ele segura a camisa da garota, tentando alertá-la para não ir atrás do som, mas ele não consegue se comunicar com os humanos, e a garota apenas diz para tomar cuidado. E mesmo assim a garota sai correndo em direção ao rugido para salvar seus companheiros. O Prota fica no chão, ainda sem conseguir se mover completamente, mas se esforça para se levantar e sai correndo atrás dela, tentando salvá-la. Ao chegar no local, ele vê um enorme dragão pedra assustador, com 272 de HP. Esse dragão está no rank C, é impossível derrotá-lo. Todos seus atributos são maiores do que o do Prota. De longe ele enxerga a garota caída no chão e sente um medo profundo ao encarar aquela criatura assustadora em sua frente. Enquanto a batalha rolava, o Prota se viu mergulhado em uma maré de pensamentos ruins. Achou que com seus novos amigos poderia derrubar aquela besta assustadora, mas logo percebeu que mesmo com todas as suas esperanças, o dragão pedra estava a um passo de devorar sua amiga Miriam. Em um momento de desespero, ele sentiu que deveria intervir, mas de repente uma voz ressoou em sua mente pedindo que ele fugisse. A voz divina o mandava se afastar dali o mais rápido possível, deixando claro que a luta era perda de tempo. O pequeno dragão entendeu que a situação era crítica, que não tinha chance alguma, mas não conseguia deixar sua nova amiga para trás. Então ele se lançou à frente, determinado a fazer o que pudesse para ajudá-la. Com movimentos rápidos, o Prota partiu para cima do dragão pedra, desafiando a morte, esgueirando-se com agilidade e por um triz evitando os ataques do monstro, ganhando o título de Rei da Esquiva. Nesse momento, ele percebeu que o velho do grupo, o sábio ancião, já tinha ido de arrasta para cima, enquanto o outro Cinderelo ainda tinha sinais de vida. Embora estivesse inconsciente e sangrando, a inquietação tomou conta do Prota. Ele quer fazer a coisa certa, ele não consegue ser um monstro ruim. Enquanto bolava um plano apressado, ele começou a rodopiar e atacar, chamando a atenção do dragão pedra, que no final das contas apenas deixou o bicho mais irritado do que antes, e logo começou a persegui-lo. No entanto, o monstro não imaginava que nosso pequeno dragão tinha em seu repertório um ataque tão poderoso como o Punho de Fogo, que deu na cara dele, mas não causa dano contra a força monstruosa que ele está enfrentando. Mesmo com um golpe de fogo vindo de toda a sua coragem, o dragão pedra usou sua habilidade de regeneração, recuperando seus pontos de vida num piscar de olhos. Então, o Prota, finalmente percebendo que aquilo era uma batalha perdida, teve que tomar uma decisão difícil, pegar a Miriam e sair correndo do campo de batalha. Se não conseguisse salvar os dois, ao menos salvaria uma vida. Prioridades, amigos. E assim ele carregou Miriam em seus braços e partiu, enquanto o caos do combate ficava para trás. Quando finalmente chegaram a um lugar seguro, o pequeno dragão olhou para a situação crítica de Miriam e sua saúde. Cada vez mais seus pontos de vida estavam caindo. Ele está morrendo de preocupação, pois não possui nenhuma habilidade de cura, e a vida salvada estava indo embora. Mas Miriam é humana, e ele sabia que ela veio de algum lugar, então a única solução seria levá-la a uma aldeia humana. Assim que sentiu um cheiro de humanos no ar, o Prota investigou o caminho apressadamente. No entanto, algo o pegou de surpresa. Um bando de lobos cinzentos o cercou. Sem outra escolha, ele soltou Miriam para se desvencilhar daqueles monstros. Daí Miriam começou a abrir os olhos, vendo em estado de confusão o pequeno dragão lutando contra os lobos. Mas o cansaço era muito grande e novamente ela desmaiou. O tempo passou, e já durante a noite o dragão continuou seu caminho, ainda com Miriam nos braços e com sua força no limite. Após uma jornada árdua, finalmente apareceu no horizonte a aldeia, e sem um segundo para perder começou a gritar por socorro.
Os aldeões assustados saíram de suas casas em alvoroço, mas a única coisa que puderam escutar foram os rugidos de um monstro, já que o prota não fala o idioma humano. O medo os dominou, levando um deles a cravar uma faca na perna do pequeno dragão. Ele tentou se explicar, mas rapidamente percebeu que suas tentativas de diálogo não surtiram efeito. Assim abandonou o corpo de Miria, esperando que os humanos pudessem cuidar dela, enquanto sua fuga pelos arredores da aldeia era tudo que ele podia fazer. Depois disso, o pequeno dragão se deu conta de que, por mais que tentasse, sempre seria visto como o dragão que era, um verdadeiro monstro apavorante. Porém, de repente, a voz divina em sua cabeça mais uma vez comentou que ele havia conquistado mais um título, o de pequeno herói nível 1. Serve pra bosta nenhuma. Passaram-se 2 longos dias e finalmente Miria despertou. Desorientada, começou a questionar a própria realidade e, ao avistar uma elfa ruiva, entendeu que estava em uma aldeia. Daí a elfa, que se apresentou como Marielle, explicou que a cura dela exigiu um grande sacrifício de magia branca e que o ideal era que permanecesse em repouso. Curiosa, Miria questionou sobre quem trouxe ela ali e sobre o destino de seus companheiros. Marielle, em um tom sombrio, revelou que o senhor de idade estava morto, encontrado como se uma rocha gigante tivesse o esmagado. Em seguida, Marielle diz que o cabeludinho ainda está desaparecido, mas que provavelmente tenha sido comido. Essas palavras feriram Miria, pois ela se lembrou que em suas aventuras ele sempre esteve junto. Foi o primeiro a levantar os ânimos, e ela logo chorou ao perceber que agora era a única sobrevivente. Ela lamentou não ter conseguido impedir que Doss, seu amável companheiro, os conduzissem a esse destino trágico. Marielle, com um olhar compreensivo, tentou acalmá-la, lembrando que Doss sempre fazia o que desse na telha. Ele quis enfrentar um dragão pedra e achou o que procurava, enfatizando que agora ela está sã e salva. Com nostalgia, Miria lembrou de Doss como um bom homem, um protetor da aldeia que sempre se encarregava de afastar os monstros e era um modelo para a criançada. Mas a lembrança não era suficiente para apagar a dor de perder um companheiro. Ela se recordou de uma noite em que ouviu comentários na taverna, com outros afirmando que ele não conseguiria derrotar um dragão pedra. Sentindo-se desafiado, Doss prometeu a todos que venceria a criatura. Aí foi a gota d'água, ele colocou seu grupo em uma situação mortal por causa de sua imprudência. Isso fez com que ele levasse Grantes e Miria nessa loucura, tudo para que eles ficassem conhecidos como um grupo forte. Naquele dia, Marielle, que não estava na aldeia, foi usado como desculpa por Doss, já que ele mencionou que ela havia autorizado a caçada. Mas foi Miria quem alertou a todos sobre o dragão pedra, que era uma caçada suicida, embora Doss sempre insistisse que tinha a sua permissão. E o senhor, por sua vez, só ficava concordando com o líder, a fim de evitar desentendimento entre o grupo. E assim, sem mais delongas, a aventura terminou de forma trágica. Agora, Marielle aconselhou Miria a ter cautela, elogiando ela por ter sobrevivido com ferimentos tão graves. Mas antes que pudesse processar tudo, Miria levantou-se abruptamente e declarou que alguém definitivamente havia carregado ela durante a luta. Marielle logo desacreditou dessa informação, contando que a encontraram na entrada da aldeia, sendo atacada por um monstro terrível. Miria insistiu que havia desmaiado na luta contra o dragão pedra e que seria impossível ter conseguido escapar. Marielle, por outro lado, tentava convencê-la a não ficar duvidando, já que nenhum aldeão se aventuraria na floresta à noite, e os rumores falaram sobre um monstro atacando ela. O grupo de Gregory, por pura sorte, acabou repelindo a ameaça. Daí Marielle explicou que de vez em quando uma pancada forte provoca perda de memória, e isso poderia ser o que estava acontecendo com ela. Miria pensava se tinha mesmo feito uma confusão nos pensamentos, e então, ao lembrar da batalha do prota contra os lobos, perguntou a Marielle sobre o dragão que estava com ela, mas a elfa não sabia informar, pois quando chegaram o monstro já havia desaparecido por completo. Miria, embora intrigada, decidiu não pensar mais naquilo, mas não conseguia esquecer que poderia ter sido aquele dragãozinho que ela encontrou. Enquanto isso, do outro lado, o protagonistinha acordava como se nada tivesse acontecido, grato pelo seu vigor de dragão e o descanso que teve ter o curado. Ele só espera que aquela garota tenha melhorado, enquanto está pensando como estava vulnerável naquela luta. Ele pensou que ao evoluir teria um pouco mais de força, mas a batalha o fez notar a diferença colossal entre ele e aquele dragão pedra. O pequeno dragão precisa ficar mais forte. Com isso, brotou no prota um desejo ardente de se fortalecer ainda mais, e decidiu que o momento de agir era agora. Então, no giro de cena, ele forçou aquele verme a usar um chamado especial para convocar seus aliados, e assim conseguiu uma onda de experiência.
E a voz divina que ecoava em sua mente desta vez anunciou que ele conquistou o título de Caminho para o Mal, e isso ofendeu de certa forma. Mas nosso prota não tem tempo para tristeza, daí ele começou a derrotar todos os vermes do local, acumulando XP rapidamente. No fim, após lidar com todos eles, ele alcançou o nível 25. Agora, com as condições para evoluir se repetindo, ele se preparou para esse avanço. E que melhor lugar para isso do que o lago, onde poderia se evoluir e ver se ficou bonitão ou só o pó da rabiola. A voz divina lhe pergunta se ele desejava que mostrasse as opções de evolução, e ao confirmar, ela apresentou 5 alternativas. E ele ficou intrigado com tantos como o Jovem Dragão da Peste, Dragão de Mármore, Dragãozinho, Mini Dragão Anjo e Mini Dragão. Era um cardápio extremamente poderoso, e ele ficou confuso sobre esses termos antes da escolha, até que a voz se manifestou novamente e explicou que a palavra pequeno não se referia à fraqueza, mas ao limite máximo de crescimento em tamanho. Os pequenos dragões possuem menos caminhos evolutivos e habilidades, em comparação com o potencial evolutivo dos bebês dragões. Nosso prota compreendeu que o pequeno dragão cresceria mais rápido e conseguiria sobreviver com mais facilidade que o bebê, mas ao longo prazo isso não significaria maior vantagem. A voz continua explicando que o tipo criança teria opções limitadas de evolução, mas estas seriam bem equilibradas e que deveria ser parecido com os do tipo bebê, enquanto que os do tipo mini têm menos opções de evolução, mas possui uma árvore evolutiva estável. Curioso, o prota perguntou sobre a evolução do tipo jovem, e a voz fez silêncio total, deixando ele intrigado no vácuo. Desesperado por não saber o que escolher, ele revisitou cada uma das evoluções. O mini dragão anjo tem a habilidade de curar, mas sua força ofensiva é fraca. Mesmo sem habilidade de batalha, essa espécie obteve o espírito protetor, e ainda pode usar magia branca, algo que faz nosso protagonistinha palpitar de alegria, já que Miria usou magia branca daquela vez, e ele poderia ficar ao lado dela. Em seguida tem um dragãozinho, essa é a evolução natural do bebê dragão, com um salto considerável em poder. Por outro lado, o dragão de mármore é um tipo que sofreu mutação, então tem mais poder mágico. E por último tem o jovem dragão da peste, esse é o primeiro passo em direção a um dragão maligno que traz a destruição. No entanto, mesmo essa opção poderia voltar ao bom caminho, algo que o prota não deseja ser. Ele não quer se tornar um monstro. Embora esse tipo possua uma inteligência incrivelmente alta, o dragão maligno é capaz de se transformar em humano e visitar aldeias humanas. As possibilidades são infinitas. Essa ideia de transformação humana foi deixando o prota em conflito. Com isso, finalmente o pequeno dragão poderia fazer novos amigos humanos. Ele está muito dividido, até que finalmente tomou a decisão de desprezar essa evolução, porque ele seria um dragão maligno no fim das contas. Porém, sua expressão diz outra coisa. É sua chance de não ficar mais sozinho nesse mundo de fantasia finalmente. Acabou o episódio 2. Comenta dragãozinho se chegou até o final e se inscreva no canal para não perder as próximas partes. Falou, rapaziada, tamo junto, tchau, tchau.